Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. E eu espero, desde já, que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam em paz, tá? Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. Hoje daremos continuidade, não, na verdade, iremos aplicar um novo conteúdo para a aula de hoje e a gente vai entender, tá? Um pouco sobre alguns sentidos da cultura, sobre o que é cultura. Professor, trabalhamos a semana passada, trabalhamos os tipos de sociedade, não foi isso, pessoal? Sociedade moderna e sociedade tradicional. Hoje a gente vai pular para esse campo do lado da cultura, tá bom? Então, do mais, eu espero que vocês estejam bem, que eu já falei para vocês. Quem está chegando agora, é muito importante que vocês revejam as aulas anteriores, as aulas passadas, porque aí lembrem da avaliação e da atividade devolutiva que vocês têm que estar passando para os seus professores de Sociedade e Cultura. Já disponibilizei meu e-mail aqui abaixo, tá? Para vocês encaminharem as dúvidas, enfim, tá? Então, vamos lá para o conteúdo da aula de hoje, que é o que é cultura e sentidos da cultura. Então, antes de mais nada, a nossa frasezinha da semana, que é: nenhuma dificuldade roube a esperança de conquistar tudo aquilo que sonha. Por que essa frase justamente nessa semana? Né? Porque o conhecimento, ele é imaterial. Você não consegue pegar o conhecimento, porque o conhecimento ele está aqui. Então, não vai surgir um sujeito que vai roubar o seu conhecimento. É justamente o seu conhecimento que te coloca mais próximo dos seus objetivos, dos seus planos de vida. Então, de certo modo, nós dependemos dele. Né? De forma direta e indireta, nós dependemos do conhecimento. E todo o conhecimento, todas as informações estão armazenadas aqui. Então, quanto mais você armazena conhecimento, mais próximo ainda você estará dos seus sonhos, tá, pessoal? Então, pense a respeito disso e vamos lá para a nossa aula. Os materiais, como vocês já sabem, né, permanecem sempre os mesmos. Aí, os necessários do aluno, né, caderno, lápis e borracha, caneta. Lembrem de fazer as anotações. Professor, mas por que fazendo as anotações? Porque no decorrer da atividade que está lá no fundo, né, e da semana que vem, você pode utilizar suas anotações para responder as questões antes mesmo de eu dar a resposta, né? Já facilita até mesmo na sua própria responder a avaliação, tá? Que inclusive cada professor vai pensar sua própria avaliação para os seus respectivos alunos. Então, vejamos o seguinte ponto, para deixar claro aqui para hoje. A aula, hoje é um novo conteúdo, e semana que vem uma revisão da aula de hoje, tá? Sempre será nesse formato. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Apresentar e entender a constituição histórica e social do sentido de cultura, frisando a sua relevância na formação do sujeito. Eita, professor, ficou muito complexo. Não, tenha calma, tá? Então, vejamos. Apresentar e entender a formação histórica e social do que é cultura. A gente vai entender, olhando através do tempo histórico, o que é cultura e qual é a sua formação na sociedade brasileira, como ela se formou, como a cultura hoje é estruturada, né? Cultura erudita, popular, cultura de massa, cultura material, imaterial, é justamente esse caminho aí que a gente vai trilhar na aula de hoje. Então, a importância de se trabalhar esse conteúdo. Importante estudar o conteúdo da aula de hoje porque é tudo aquilo que resulta da criação humana. Então, se é da criação humana, nos interessa, né? São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças, morais, conhecimentos adquiridos a partir do convívio social. Então, tudo que está interligado ao nosso dia a dia, tudo que está presente no nosso dia a dia, tem uma raiz, tem um vínculo, tem uma ligação com a ideia de cultura, tá? Então, é justamente isso também que nos faz se debruçar, né, hoje sobre esse conteúdo e entender mais um pouquinho a nossa história, quem nós somos, como a minha cultura ela foi constituída e como ela contribui para ser um ser humano melhor. Então, veremos a partir de agora as definições de cultura e em seguida a representação dela dentro da sociedade, tá? Aí, desde já trago para vocês aqui esse mapa do Brasil. Vocês sabem que o Brasil, ele é o quê, pessoal? Isso mesmo, um país, tá? E dentro desse país existem diversos estados, um pouquinho de aula de geografia. Então, dentro desse país existem diversos estados. Cada estado tem municípios, não é isso? Então, o que é que eu posso falar para vocês? Que cada estado, cada região, cada município tem uma forma diferente de se manifestar a cultura. Tem uma forma diferente de ver e apreciar a cultura. Lembrando que eu já falei, inclusive, nas aulas aqui,
o modo de como a gente festeja as culturas carnavalescas, por exemplo, né, que são as festas populares, não são diferentes de como a região sul celebra o período carnavalesco. O modo de como o modo de como o frevo está presente em Pernambuco, né, em Recife, é diferente do modo que é manifestado aqui no estado de Sergipe. Então, para cada estado, uma variação de cultura totalmente diferente uma da outra. Significa que a cultura da região sul, ela é superior à cultura da região norte? Não. Significa que ambas as culturas, elas pertencem a um contexto histórico, pertencem a uma narrativa histórica com personagens diferentes um do outro. Mas que quando se trata de cultura, não existe uma cultura superior à outra. Existem culturas que têm variações e manifestações totalmente diferentes, tá? Então, primeiro conceito de cultura para vocês. Cultura é um conceito amplo que representa um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. A semana passada a gente trabalhou o conceito de sociedade, não foi? Que foi justamente o quê? A junção de diferentes pessoas que compartilham saberes, conhecimento, enfim, informações, e que é resultado de uma interação entre eles, uma interação social. Cultura já é basicamente não ao contrário, mas está dentro da sociedade, né? É um conjunto de tradições, crenças e costumes. Porém, esses costumes e crenças e tradições, elas foram passadas de geração de acordo com determinados momentos históricos. Professor, o senhor está falando muito rápido, fale devagar, para entender. Então, vamos lá, devagar. Significa que durante a história foram produzidos diversas tradições e crenças. E essas tradições e crenças hoje é entendida como cultura. Então, a cultura é um campo. Vamos pensar o seguinte, né? Vamos partir para a área do futebol. Então, vamos pensar o seguinte, que cultura é um campo de futebol, tá? E os jogadores são as diversas formas de cultura. Entende? A cultura é um campo amplo, um campo de futebol, e os jogadores são basicamente as tradições, as crenças, os costumes, as lendas, os mitos, os ritos, os símbolos, os artefatos, entende? Então, é essa mistura, é esse conjunto de práticas sociais que estimula para que hoje o Brasil para que hoje o Brasil tenha uma identidade forte e bem diversificada. Então, ela é repassada através da comunicação ou imitação de gerações seguintes. Só é cultura a partir do momento que é aquilo que você reproduz ao longo do tempo, né? Como eu já falei para vocês, tá, pessoal? Então, o fato de você criar uma prática, uma atitude agora, naquele momento vai ficar como um hábito. Mas se aquela prática, se aquela atitude, ela for aderida, né, ou praticada por outros sujeitos, em outros espaços, em outros momentos, aí sim, ali nós temos sim uma cultura. Então, podemos estabelecer 3 tipos de cultura, tá? Tomando uma concepção restrita da palavra que se refere mais ao ambiente estético e artístico do que um conjunto de saberes coletivo. Então, essa visão de cultura, né, essa diferenciação, esses 3 grupos de cultura, eles estão mais ligados a um ambiente artístico e estético, mais um ambiente, como assim, professor? Um ambiente virtual. Aliás, virtual não, perdão. Um ambiente mais visual. Eu acho que é virtual, de estar aqui com vocês, né, pessoal? Mas não é virtual, não. Aqui o modo de como nós estamos é virtual. Mas o que eu estou se referindo é visual. Então, primeiro tipo de cultura, né? Lembrem sempre disso. Cultura é um campo de futebol. Então, agora a gente vai trabalhar ali um tipo de cultura que representa ali o zagueiro, né? Que é o defensor. Para vocês terem assim, uma analogia para que vocês entendam. Cultura é o campo de futebol e dentro do campo tem os jogadores. Agora a gente vai estudar um jogador que representa um tipo de cultura. Então, a cultura erudita, primeira cultura erudita. A noção de cultura erudita, não por acaso, é europeia. É na Europa que se desenvolveram as ideias sobre a civilização e o progresso da humanidade. Dessa forma, frequentemente o que é da origem europeia é considerado sinônimo da cultura erudita. Então, esse trecho vem trazer para nós que a cultura erudita, tá, pessoal? Ela, na verdade, ela surgiu na Europa. Então, a cultura erudita, ela não é brasileira,
ela não é necessariamente específica da identidade do Brasil como frevo ou outras questões, tá? Ela é europeia. Então, o que a sociedade hoje brasileira consome sobre a cultura erudita significa que essa cultura erudita ela foi importada. O que é importar? Trazer de uma região, aliás, de um país para o nosso. Ela foi importada da Europa, tá? Para o Brasil. Então, o que é que hoje representa a cultura erudita? O balé. O balé é um tipo de cultura erudita. As filarmônicas é um tipo de cultura erudita, tá? Os teatros fechados, né? É um tipo de cultura erudita. A gente vai perceber o porquê que é uma cultura erudita. Por que o balé é uma cultura erudita? Primeiro, né? Porque é consumida por um pequeno grupo de pessoas, e geralmente elitizadas. Como assim, professor? A cultura erudita, nem todo mundo tem acesso da sociedade. Então, você já vai colocar aí. Ó. Cultura erudita, nem todo indivíduo tem acesso a ela. Normalmente, são pessoas ligadas à elite. Por quê, professor? Porque o acesso à cultura erudita ela é reduzida porque envolve uma questão financeira. Nem todo mundo tem condições financeiramente de assistir uma apresentação de balé. Nem todo mundo tem condições suficientes de assistir uma orquestra, né, que visita a capital, essas coisas, enfim. Então, lembrem sempre disso. Para definir uma cultura erudita, ela tem que se encaixar nesses critérios, tá? É consumida por um pequeno grupo de pessoas, ou seja, sobretudo da elite. Basicamente, o povão não tem acesso a esse tipo de cultura. O povão, quando eu falo, é a massa, né? Então, apesar de ser consumida por um menor grupo de indivíduos, pretende ser universalmente bela por ser a mais alta expressão da obra humana. Poxa, professor, como assim? Ela é consumida, ela é apreciada por um pequeno grupo de pessoas. E a expressão mais alta da obra humana, sim, porque ela é uma das formas de cultura mais antiga, né? Desde o período da antiguidade, desde o período lá de Roma antiga, de Grécia antiga, essa forma de apreciar a cultura erudita, ela já existia. Então, por isso que, por mais que ela tenha uma restrição de pessoas, um pequeno grupo, né, que tem um certo poder aquisitivo, que tem acesso a esse tipo de cultura, mas a expressão corporal, a expressão física, ela já existe desde lá da antiguidade. Então, considerada difícil, ou seja, é possível apreciá-la apenas como um treinamento intelectual específico nesse campo. Professor, então, eu, no caso, para apreciar a cultura erudita, eu tenho que passar por um treinamento, por um campo de capacitação? Não, pessoal, é o seguinte, que para você entender o lugar de fala da cultura erudita, para você entender o formato, os elementos que constituem a cultura erudita, por exemplo, em uma galeria de arte, né, normalmente que passam aí nos meios de comunicação, vocês sabem, passam nos meios de comunicação aquelas galerias de arte, onde as pessoas se deparam e passam horas e horas apreciando um quadro ou uma obra artística. Ali, ele antes passou por um processo de refinamento intelectual. Ele estudou para, quando observar aquela imagem, entender quais são os elementos que compõem aquela imagem e o que cada elemento reproduz, que cada elemento representa dentro daquele contexto, dentro daquela imagem, tá? Então, é justamente essa ideia. Você tem um conhecimento refinado, um conhecimento intelectual, tá? Então, não é apenas, por exemplo, no frevo. Você aprecia o frevo, né? Você já entende o frevo, o formato do frevo, o gingado, tudo. Não, no balé não. Você tem que entender cada passo, né? Tem uma determinação específica, uma técnica diferente, uma forma, uma teoria, uma explicação diferente da outra. Então, para muitos, né? O próximo ponto representa o topo do progresso da humanidade. Perdão. Professor, você está dizendo que a cultura erudita, ela, na verdade, ela é a civilidade. Quem faz a cultura erudita é o progresso final. Então, a cultura popular não é isso. Não, pessoal. Eu estou dizendo que a cultura erudita, ela é entendida por muito tempo, e até inclusive nos dias atuais, como uma forma de, olha, quem aprecia a cultura erudita, ela é mais civilizada na sociedade, aquele sujeito é mais civilizado na sociedade. São as falácias que o pessoal tem a respeito, tá, pessoal? Mas não é
Basicamente isso. Então, temos vários tipos de cultura. A cultura erudita, ela se enquadra dentro de um contexto, do jeito mesmo que a cultura popular, ela se enquadra dentro de um contexto, né? São formas diferentes. Mas que a cultura erudita, ela não é e não deve ser superior, né? Ou menosprezar a cultura popular, tá? É um produto de uma reflexão e refinamento intelectual e, por isso, demanda estudos e tempo da dedicação. Veja, se vocês pegarem o balé, por exemplo, né? As bailarinas passam tempos e mais tempos estudando, tempos e mais tempos estudando, treinando, treinando, treinando. Já se a gente for observar o carnaval, né? Que é uma festa popular, que é uma cultura popular diferente da cultura erudita, né, não tem esse tempo de dedicação total. Tem o tempo de preparação para uma apresentação, né? Mas essa jornada de estudo, essa jornada de observação, não tem, tá? Então, vamos lá. A gente entendeu aqui, pessoal, sobre cultura erudita. Vimos aqui exemplos, né? No caso do balé. O professor Itabaianinha cita um exemplo, né? De cultura erudita. A filarmônica, pessoal, né? Vejam que nem todo mundo tem acesso no sentido, porque eles fazem um processo de estudo, de refinamento. Quem participa sabe que tem que ter uma dedicação total, uma teoria, né? Enfim. E ela é restrita a um pequeno grupo de pessoas, né? E aqui foram as caras da cultura erudita. E agora vamos lá para um outro tipo que é totalmente diferente, que é a cultura popular. O que é a cultura popular, professor? É a expressão cultural geral de um povo que, em muitos casos, em especial em países como o Brasil, está fora do eixo erudito, por ser uma manifestação popular criada por povos marginais. Professor, você está dizendo que a cultura popular foi criada por marginais? Pessoal, explicar para as marginais para você. Ou seja, que estão à margem da sociedade, fora das elites. Se pensarmos no Brasil, temos vasta rica cultura nordestina, nortista, sertaneja, indígena e nos centros urbanos das periferias e favelas, as quais nos enquadram no padrão erudito, pois a nossa erudição cultural importou padrões essencialmente europeus, tá? Isso daqui, ó, importou padrões essencialmente europeus. Quando falar-se de Europa, você já sabe que é cultura erudita. Quando falar do povo brasileiro, da massa, do povão, do frevo, do carnaval, do forró, do funk, do arrocha, do samba, você já sabe que ela está ligada justamente a produções brasileiras. Então, vejamos. A cultura popular, pessoal, ela surgiu a partir de um processo de descontentamento e insatisfação do povo. Porque as pessoas que viviam na sociedade, né, elas foram marginalizadas. O que é marginalizada? Colocado à margem, excluída dos centros da cidade. E automaticamente essas pessoas que foram excluídas dos centros da cidade passaram a morar na margem, né, nas periferias, nas favelas, nos morros. E aí essas pessoas dos morros, desses locais, criaram a sua própria cultura. E o nome dessa prática ficou entendido como cultura popular, né, que foi a cultura justamente do povão. Então, de um lado, nós temos a cultura, né, erudita, não, a elite que tem acesso, e a cultura popular, que é a do povão, que representa a massa. Então, se eu perguntar para você, hoje em Itabaianinha, o que prevalece, a cultura erudita ou popular? A cultura popular, tá? Lembrem sempre disso. Cultura erudita, poucas pessoas têm acesso. Então, aqui são exemplos de cultura popular nordestina, inclusive sergipana e de Itabaianinha também. Nós temos aqui as quadrilhas. Os festejos juninos são cultura popular. Todo mundo tem acesso. Todo mundo pode participar. Não tem uma dedicação, não tem um estudo intelectual para entender os movimentos específicos dessa cultura, né? Não é uma cultura europeia como uma cultura erudita, pelo contrário, é uma cultura que foi produzida em solo brasileiro com influência, né, da cultura africana, como vocês já sabem. E do outro lado, nós temos o quê? O frevo, o período carnavalesco. É um tipo de cultura popular. Todo mundo tem acesso, né? Não precisa necessariamente ter um certo poder aquisitivo para você poder apreciar ou praticar esse tipo de cultura. O outro tipo de cultura é a cultura de massa, pessoal. Vocês vão anotando aí, vão dando play, vão dando pausa, fazendo as anotações para responder as atividades. A cultura de massa. A cultura de massa é diferente da cultura popular e da cultura erudita. 3 tipos de cultura, uma diferente da outra, mas pode mesclar elementos de ambas. Ou seja, por mais que uma se difere da outra, elas sempre se interagem entre si. Então, a cultura de massa não é uma manifestação cultural autêntica, né, como a cultura popular.
criado por um povo ou por uma elite intelectual, mas é um produto da indústria cultural, que visa atender às normas do mercado e fazer da cultura e da arte um negócio lucrativo. Por que eu estou lendo rápido? Eu vou explicar ponto a ponto para vocês, tá? Pessoal, a cultura de massa, ela não é criada especificamente pela elite, ela não é criada especificamente pelo povo, né? Pelas pessoas que foram marginalizadas, como no caso das outros tipos de cultura. A cultura de massa, ela é criada pela indústria cultural, pela indústria tecnológica, né? É tudo que envolve a questão da globalização. Então, é aqui a cultura de massa. O que é cultura de massa? Por que cultura de massa? Cultura eu já sei. Por que massa? Porque a cultura de massa, ela é entendida a partir do momento que ela é consumida em massa a todo o momento. Então, vejamos, as novelas, né? Eu tenho acesso à novela, automaticamente todos têm acesso à novela naquele determinado momento. É justamente isso, você ter acesso àquilo em massa. Todos têm acesso àquilo ao mesmo tempo, tá? No mesmo espaço. Então, as novelas, os jornais, tá? Os reality show são cultura de massa. A partir do momento que a gente consome, que a gente assiste, que a gente compra, né, que são as propagandas que a gente compra, ali sim é uma cultura de massa, tá? Então aqui eu trago para vocês, olha, as bebidas, vejamos aqui as marcas, as calças, tudo que a gente consome, ou consome no sentido de gerir, né? Ou se não, no fato de a gente apreciar. Então tudo isso aqui é entendido como cultura. Então aqui também nós temos uma consequência, que a cultura de massa, ela também pode ser alienadora. Ela pode nos controlar. Normalmente, os meios de comunicação nos estimulam a sermos dependente, por exemplo, do consumismo, do sistema capitalista. Como assim, professor? As propagandas nos estimulam a comprar. E a partir do momento que você compra, você passa a ser dependente daquilo, porque você vai ter que pagar. E aí entra no estado de comodismo, e aí você vira um consumidor forte. Automaticamente você vai estimular o capital. Então, é ter o cuidado, tá, para que os meios de comunicação não nos alienem, não nos dominem, né? Porque a partir do momento que você fica dependente de uma questão, você se torna alienado, né? Você se torna submisso àquele ponto. Então, cultura de massa é isso, lembre, é tudo aquilo que é produzido, pessoal, cultura de massa, é tudo aquilo que é produzido pela indústria cultural, né? Pelas emissoras de TV, né? Pelas empresas de calçado, pelas empresas de vestimenta, pelos desenhos animados, tudo aquilo que é produzido pela indústria cultural é entendido como uma cultura de massa, tá? E aqui eu trago, pessoal, 3 questõezinhas para a gente estar respondendo aqui, na verdade eu acredito que seja 2, para a gente estar respondendo aqui a respeito. Então, vamos lá. Cite 3 exemplos de cultura popular nordestina e 2 tipos de cultura popular presentes em Itabaianinha. Então, eu quero saber só cultura popular aqui, né? Sendo que 3 de origem nordestina, né? E 2 presentes em Itabaianinha. Então, no Nordeste, nós temos o reizado, os festejos juninos e o frevo. São culturas populares presentes na onde, pessoal? No Nordeste. Em Itabaianinha, nós temos o carnaval. Dentro do carnaval, né, que é algo amplo, né, que é o Brasil, nós temos os blocos de rua. Itabaianinha, que inclusive é patrimônio imaterial de Itabaianinha, o carnaval. E nós temos também as quadrilhas, né? Dentro dessas quadrilhas, nós temos aí as canções, né? Os reisados, a batucada. Então, tudo isso aqui se refere à cultura popular. Aí eu coloquei aqui. O que é cultura? E qual a sua importância? Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social. Então, vocês percebam que eu já coloquei a resposta. Não significa que essa resposta vai acabar por aí, pessoal. Não mesmo. Eu coloquei a resposta, mas vocês irão acrescentar de acordo com o que vocês entenderam aqui. Apenas frisando que a gente trabalhou aqui, trabalhou um conceito de cultura, né, que é um conjunto de tradições e crenças. Trabalhei aqui os 3 tipos de cultura: cultura erudita, aquela que foi criada na Europa, importada para o Brasil, onde poucas pessoas têm acesso. A cultura popular, qual é a cultura popular? Aquela criada pelo Brasil, né, pela mistura, pela miscigenação, pelos povos étnicos. E, ao mesmo tempo, trabalhei aqui com vocês
sobre a cultura de massa, né, que é aquela que está ligada à globalização. Então, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o Instagram e outros meios de comunicação que você utiliza é um tipo de cultura de massa, tá? Produzido pela cultura industrial, que tem como objetivo cativar o público ao consumo, tá? Então, trabalhamos aqui os 3 tipos de cultura. Semana que vem, eu estarei apresentando para vocês, pessoal, aqui, justamente o quê? Isso mesmo, a revisão da aula de hoje. Mas antes de encerrar a aula de hoje, eu quero terminar, pessoal, a aula com essa frase, né? Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos tudo que a vida nos dá. Nesse sentido, a vida nos fornece coisas positivas e as coisas negativas são resultado de nossas práticas. Vamos analisar o nosso dia a dia e vamos usufruir do tempo, mas com consciência, pessoal. É a consciência, justamente o modo de como a gente vai agir no nosso dia a dia, que vai definir a gente futuramente, né? O nosso presente. Então, haja com consciência. Toda vez que sair à rua, nas ruas, avenida, você vai ao supermercado, o que for, use máscara, álcool em gel, tome cuidado, zele pela sua família, que infelizmente o vírus ainda não acabou. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou esperar vocês na próxima aula. Lembre de dar continuidade, né? Eu já coloquei aqui, inclusive, as respostas, né? A introdução das respostas, e eu quero que vocês deem uma continuada de acordo com a aula de hoje, tá bom, pessoal? Do mais, fiquem em paz, fiquem bem, e até a próxima semana, e que com fé em Deus vai dar tudo certo.